Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista e neste canal eu falo tudo sobre oncologia. Estamos no Outubro Rosa de 2020. Nesse vídeo vou falar sobre hormonioterapia. O que é hormonioterapia? Em que tumores a gente usa? Quais os tipos de hormônios nós temos? Quais os efeitos colaterais que eles causam, o que a gente pode fazer para combater esses efeitos colaterais e a duração do tratamento da hormonioterapia. Então, se você faz hormonioterapia, conhece alguém que faz, se você tem dúvidas sobre o que é, como é que ela age no organismo, já se inscreve aqui no meu canal, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo. Então vamos lá. O que é hormonioterapia? Hormonioterapia são medicamentos que fazem um bloqueio hormonal, um bloqueio do estrogênio no organismo da mulher. Por que isso? Porque nós temos alguns tipos de tumores de mama que expressam os receptores de estrogênio, ou seja, produzem o estrogênio e são alimentados pelo estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino normalmente no nosso organismo, mas quando a mulher tem o diagnóstico do câncer de mama que expressa esses receptores, ou seja, os tumores luminais, que são os tumores hormonais, se a gente mantiver aquele receptor ligado, o estrogênio pode alimentar esse tumor e ele pode fazer o tumor crescer ou o tumor recidivar. Então, exatamente por isso, a gente usa os bloqueadores do hormônio, dos receptores de estrogênio, e a gente usa em diversas situações. Nós usamos para tratamentos curativos, quando o paciente fez cirurgia e vai fazer hormonioterapia para prevenir a recorrência do câncer. E nós usamos também no tratamento das pacientes metastáticas para bloquear o receptor de estrogênio. Bloqueando o receptor de estrogênio é como se a gente bloqueasse o alimento do tumor, que é o hormônio, no caso dos tumores hormonais. Então, aqui só para ficar claro, a gente só usa os bloqueadores hormonais, a hormonioterapia, quando o tumor de mama tem receptor de estrogênio positivo. No caso de tumores triplo negativos ou HER2 puros, quando não tem receptor de estrogênio, a gente não tem indicação de usar os bloqueadores hormonais. E aí vem uma outra pergunta: quais os tipos de hormonioterapia nós temos no mercado? A gente tem 4 medicamentos diferentes que podemos usar na hormonioterapia. A gente tem o mais antigo, o mais conhecido, tamoxifeno. Depois, letrozol, anastrozol, exemestano ou aromazin, né? É o mesmo nome. Então, 4 tipos. Em quais situações a gente vai usar cada um deles? Primeiro, o seguinte, a gente tem que entender se a mulher está na menopausa ou não está na menopausa. Isso é primordial para que o médico defina qual é o tratamento adequado para aquela paciente. Quando a paciente não está na menopausa, quando ela ainda menstrua, tem os níveis de hormônios normais, o único medicamento que ela pode usar é o tamoxifeno. Já quando a paciente está na menopausa, ela pode usar qualquer um dos 4. Porém, quando ela está na pós-menopausa, nós optamos pelos inibidores de aromatase, que têm uma eficácia superior. Então, a gente escolhe um desses 3, o letrozol, o anastrozol ou o exemestano. E existem algumas situações onde, nas mulheres que estão na pré-menopausa, onde nós induzimos uma menopausa para poder usar o inibidor de aromatase, que é pouco mais eficaz. E quais são essas situações onde a gente induz a menopausa? São situações em que as mulheres tiveram câncer de mama muito jovens, com 35 anos ou menos. Tem linfonodos positivos, situações onde existe um alto risco de recidiva. Aí a gente induz a menopausa por um período e inicia o inibidor de aromatase e não o tamoxifeno. Então, só para ficar claro aqui para vocês, mulheres na pré-menopausa só podem usar o tamoxifeno. Se for uma mulher com até 35 anos, com tumores linfonodo positivos, com alto risco de recidiva, neste caso a gente vai induzir a menopausa e aí sim nós podemos usar os inibidores de aromatase.
Nas mulheres na pós-menopausa, então nós usamos um desses três, letrozol, anastrozol ou aromazine, exemestano, mesma coisa. Então eu tenho que ter certeza que a mulher está na menopausa para poder indicar um desses medicamentos. Se eu não tenho certeza que ela está na menopausa, eu começo com tamoxifeno e eu doso os níveis hormonais dela. A hora que eu tenho certeza, aí sim eu mudo para o inibidor de aromatase, que é mais eficaz. E quais são os efeitos colaterais desse tratamento? Eles têm um perfil de efeitos colaterais um pouco diferentes entre si. O tamoxifeno, ele dá mais ondas de calor, sudorese, às vezes uma labilidade emocional, a paciente às vezes se sente um pouco nervosa, irritada, pode causar uma certa dificuldade de perder peso. Alterações vaginais também são comuns no tamoxifeno. Outra coisa que temos que tomar cuidado, mas ocorre numa porcentagem muito pequena de pacientes, que é um risco de trombose venosa profunda, né, trombose da perna, e um risco de câncer de endométrio. Por isso que a gente vai fazer o ultrassom de endométrio para observar este endométrio. E outra coisa, nas pacientes que fumam, né, o que a gente não recomenda que fume, não podemos usar o tamoxifeno, porque esse risco de trombose aumenta. Nas pacientes também que têm uma história de trombose prévia ou que tem problemas vasculares, a gente também não costuma indicar o tamoxifeno. Aí são situações especiais. Já os inibidores de aromatase, que eu citei anteriormente, eles têm um perfil de efeito colateral um pouco diferente. Eles dão mais artralgia, dor nas articulações do que o tamoxifeno. O tamoxifeno pode dar um pouco também, mas os inibidores de aromatase dão um pouco mais de dor articular. Podem levar também à osteoporose, por isso é sempre importante, antes de iniciar um inibidor de aromatase, pedir uma densitometria óssea para a gente entender como é que está a saúde óssea dessa mulher. Se ela já tem osteopenia, osteoporose, a gente vai ter que tratar vitamina, cálcio, atividade física. E como é que a gente previne ou ameniza esses efeitos colaterais, né? O que a gente tem que fazer? Exercício físico. Exercício físico vai melhorar a maioria desses efeitos colaterais dos medicamentos. Vai ajudar nos fogachos, vai ajudar na artralgia, vai ajudar na labilidade emocional e na dificuldade de perder peso. Fazendo atividade física e tendo uma alimentação balanceada, a possibilidade de você se manter no seu peso saudável é muito maior. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes que vão começar esses tratamentos hormonais a iniciar a atividade física o quanto antes, né, concomitante, junto com o início do tratamento. A acupuntura também ajuda bastante nos fogachos. E existem também medicamentos que podemos utilizar para essas ondas de calor, labilidade emocional, quando a atividade física, a acupuntura, a meditação não conseguiram melhorar completamente ou reduzir significativamente este mal-estar. Outra coisa, quanto tempo deve durar a hormonoterapia? 5, 10 anos, essa é uma dúvida comum, porque surgiram alguns trabalhos de 2012 para cá, que mostraram que quando a gente estende a hormonoterapia para 10 anos, a gente diminui o risco das recidivas tardias do câncer. Mas para quem a gente deve fazer essa hormonoterapia estendida por 10 anos? Nós devemos utilizar para as pacientes que têm mais risco de recidiva. E quem são elas? São os pacientes que têm linfonodos axilares positivos, tumores grandes ou maiores do que 2 centímetros, tumores com alto grau, grau 3. Então, isso deve ser conversado com o seu médico. Não é uma receita igual para todo mundo. A gente vai conversar com o paciente e entender o risco de recidiva do paciente, a tolerância à hormonoterapia. Se o paciente está tolerando bem, não tem nenhum problema, não tem nenhum efeito colateral, está tudo bem, a gente pode seguir com os 10 anos de tamoxifeno. E a gente pode também iniciar com tamoxifeno, por exemplo, na mulher que está na pré-menopausa e depois fazer mais um tempo com inibidor de aromatase, mas isso deve ser conversado individualizado, caso a caso, com o seu oncologista, mas só para ficar claro, a gente tem aí de 5 a 10 anos de hormonoterapia
Nos casos com maior risco de recidiva, a gente tende a fazer os 10 anos. Isso vai ser conversado com cada paciente. Eu vou então agora resumir tudo isso que eu falei, que eu sei que eu falei bastante coisa. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever agora. Se a informação foi útil para você, deixa os comentários aqui. Se você teve alguma dúvida, pergunta aqui também nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Resumindo, o que é a hormonioterapia? É um bloqueador do receptor de estrogênio ou inibidor de aromatase. Ele vai bloquear a ação do estrogênio no organismo feminino. Então, de uma forma geral, vai ocorrer o bloqueio da ação do estrogênio no organismo feminino. Por que isso? Porque alguns tumores podem ser alimentados pelo estrogênio. Então, fazendo este bloqueio, eu inibo essa alimentação. Com isso, eu previno a recorrência do câncer de mama e, no caso de tumor metastático, eu trato o câncer metastático. Existem 4 tipos de hormonioterapia diferentes, vou falar novamente o nome delas para vocês não esquecerem: tamoxifeno, letrozol, anastrozol, exemestano, também chamado de aromazine, 4 tipos diferentes. Para eu saber qual é o tipo adequado de hormonioterapia para cada paciente, primeiro eu preciso saber se ela está na menopausa ou não. Para mulheres na pré-menopausa, eu só posso usar o tamoxifeno em situações especiais, em pacientes com alto risco de recidiva, que são aquelas em idade jovem, com 35 anos ou menos, linfonodos positivos, eu vou induzir a menopausa e aí sim eu posso usar o inibidor de aromatase. O inibidor de aromatase só pode ser usado para pacientes na pós-menopausa ou naquelas onde eu induzi a menopausa. Se a paciente ainda produz hormônios, os inibidores de aromatase não funcionam corretamente. Naquela paciente que eu tenho dúvida se está na menopausa ou não, eu posso começar com tamoxifeno e dosar os hormônios dessa paciente. Quando eu tiver segurança que ela está, eu faço essa troca por inibidor de aromatase. E quando eu começo um inibidor de aromatase, inicialmente eu sempre vou dosar esses níveis hormonais para entender se está funcionando ou não, porque quando a paciente produz hormônios, o inibidor de aromatase não funciona bem. Com relação aos efeitos colaterais, os mais comuns são dor articular, osteoporose, osteopenia, calores. O que a gente pode fazer para melhorar esses efeitos colaterais? Atividade física, acupuntura, existem medicamentos também para isso, e a duração de 5 a 10 anos. O último recado muito importante é: mulheres que tomam tamoxifeno e pararam de menstruar não necessariamente estão inférteis. Às vezes estão produzindo hormônios e podem ficar grávidas, fazer método contraceptivo. E mulheres que tiveram câncer de mama não podem usar anticoncepcional. Não podem usar DIU com hormônio. Então tem que se fazer uma estratégia definitiva, que pode ser uma laqueadura, ou um DIU de cobre de prata, ou o marido fazer a vasectomia. Se você ficou com qualquer dúvida nesse vídeo, conversa aqui comigo nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Eu agradeço a sua assistência aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Ótimo Outubro Rosa de 2020 para todos. Gratidão.